Começamos o estudo sobre a armadura de Deus. Alguém não ganhou esses dois marcadores de Bíblia? Quem não ganhou? Quem está lá? Tem lá na mesa diagonal? Tem lá? Dá para pegar para mim, Valmir, por gentileza? Então aqui fala sobre o texto da armadura de Deus. E agora nós estamos falando sobre esses vários instrumentos que temos que usar, simbolizando as coisas de Deus. Quem mais não ganhou? Levante a mão. Mais alguém aqui do lado direito que não recebeu? Ali Valmir, a Egre. Alguém mais? Então nós estamos estudando sobre a armadura de Deus. Dá para mostrar a figura do soldado da armadura lá, Laurinha? Está aí fácil? Eu pego sempre a Laurinha de surpresa e ela sempre está aí para me ajudar. É o texto de Efésios 6, de 10 até 17. Revestivos de toda a armadura de Deus. Nós estudamos no começo falando sobre nós temos uma batalha espiritual. O texto fala aqui que nós temos uma batalha diária, que nós temos um inimigo que não nos dá trégua. Esse inimigo é o diabo, que vive ao nosso redor, esperando um momento de fragilidade para nos tragar, para nos destruir. O diabo ele é persistente. Ele foi persistente com Jesus. Isso nós vamos estudar numa próxima oportunidade, quando falarmos da espada da palavra. Mas vejam como ele é. E diz aqui o texto que nós temos que estar preparados contra as ciladas do diabo, ali no versículo 11. E diz assim que nós lutamos contra principados e potestades, e nós temos que buscar então orientação dentro da palavra de Deus, para termos forças para enfrentarmos o nosso inimigo, forças espirituais que vêm sobre nós e querem nos destruir. Por isso ele diz assim: revestivos é envolver-se de toda a armadura de Deus. E ali então está um soldado romano da época, como ele se vestia, e o apóstolo Paulo, conhecendo isso, então era uma coisa do cotidiano, ele falou então: revestivos de toda a armadura de Deus, usando esta figura como exemplo, dando uma figura como exemplo. E diz o texto que nós temos que tomar, nos revestir, no versículo 13, desta armadura. Então, meus amados irmãos, nós temos uma luta. Se você quer estar preparado para lutar e vencer, você tem que se revestir da armadura de Deus. E aí no versículo de número 14, nós falamos sobre o cinto da verdade. No domingo passado começamos a falar, vamos levar mais 2 domingos para falar sobre esse cinto da verdade ainda, eu vou explicando para os irmãos. E nós falamos então que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que nos revestir da verdade, praticar os ensinos de Jesus, sob a orientação do Espírito Santo, porque em João, lá no capítulo 14, Jesus fala: enviará sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Se vocês depois quiserem esse texto, anotarei em João 14, 17 e João 16, versículo 13. E nós lemos então que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está em Cristo. Eu estava preso no poder das trevas, do mal. Em Cristo Jesus eu sou liberto, eu sou livre. Então hoje as pessoas falam: você não pode fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu quiser eu posso sair daqui e encher a cara.
mas eu sou livre para dizer não para essas coisas. Essa é a liberdade que nós temos, de dizer não. Eu posso sair daqui e falar, eu vou pegar e vou sair com a primeira mulher que eu encontrar na frente, vou me prostituir, eu posso fazer isso, Deus não vai me impedir, mas eu sou livre para dizer não para isso. Eu posso sair daqui e falar, nossa, eu encontrei um dinheiro aqui, a chave não é roubado, então eu posso pegar para mim, mas eu vou falar, não, mas eu sou livre para dizer, não me pertence e tem o seu dono. Então eu sou livre para dizer não para o pecado. Essa é a liberdade que nós somos chamados. Por que eu não tenho vício, não jogo esses jogos? É porque eu sou livre em Cristo Jesus. Quem não tem liberdade, quem é escravo disso, ele é escravo do pecado. Por isso que ele não fica sem beber, não fica sem fumar, não fica sem jogar, não fica sem isso e aquilo. Então, quando as pessoas falam assim, não, você não pode, eu falo, eu posso, mas eu sou livre para dizer não. Você não, você é escravo disso. Se isso for cortado da sua vida, você não vive. Agora, isso eu corto da minha vida porque eu tenho plena liberdade, plena vida em Cristo Jesus. Isso eu tenho uma vida abundante. Por isso é que eu sou livre em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, todas as coisas são livres, eu não me todas convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não vou deixar que coisas que são erradas tomem a conta do meu coração e da minha vida. Eu tenho que dizer não para o pecado. Então diz aqui que o Evangelho nos liberta e diz assim, Jesus, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis livres. Então eu tenho que estar alicerçado em Jesus, não é num pastor, não é numa igreja, não é num homem, mas alicerçado com os ensinos de Jesus. E diz assim que Jesus quer realmente pessoas que estejam alicerçadas na sua palavra. Quando Jesus estava no poço com a mulher samaritana, lá em João 4, 23 e 24, diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele não quer aparência. Jesus falou, esse povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo ia lá no templo e vê Jesus falar, esse povo vai ficar tudo no templo e tal. Mas Jesus falou, esse templo aqui o pessoal transformou num local, num covil de ladrões e salteadores. Então, meus amados irmãos, o que nós realmente somos e nós devemos ser, é vidas que estejam agradando a Deus. São esses que o Pai procura. Não é o que os homens procuram, não é o que os homens dizem, mas é o que a palavra de Deus diz. Deus quer espíritos que o adorem em espírito e em verdade. E nós só podemos encontrar isso nos ensinos de Jesus. E eu quero que você abra comigo aí em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Já estudamos na palavra de Deus. Nós não vamos ler todos os textos, falar sobre os textos, mas falar sobre o que nós queremos agora. Pode pôr lá, Laurinha, o objetivo: verdades que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos no nosso cinto, no cinto da verdade. Verdades que nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida. Eu falei sobre o cinto lá do quartel. Então, quando eu servi exército, eu tinha lá um local para pôr o cantil com água, um local para pôr algumas pastilhas que serviam de alimento, tinha como é que fala lá? Que é na ponta do fuzil, é como que um punhal, mas baioneta, punha lá quando era uma luta perto do inimigo, tinha um local lá onde tinha munição, enfim, eu tinha que estar preparado para enfrentar o meu inimigo. Eu tenho que estar com esse cinto bem preparado. Já pensou, vou enfrentar o inimigo, vou ficar 10 dias fora e o meu cantil está vazio? Vou descer. Não levei o alimento, não tem comida. Então, o inimigo veio contra mim, esqueci a minha, memória? Baioneta, né? Esqueci a minha baioneta. Acabou a minha baioneta, o inimigo está contra mim, não tenho mais munição, porque eu deixei lá sobre. Então, eu tenho que estar preparado. Não pensando em nada de violência aqui, irmãos. Estou citando porque eu servi o exército e eu sei dessas coisas que a gente tinha que ter. Mas aqui, vamos ver as verdades que Jesus diz que eu tenho que ter no meu coração, no cinto, o cinto da verdade. Então, aqui no capítulo 5, Jesus começa a falar assim às multidões e começou a ensinar as bem-aventuranças. Bem-aventuranças vai dos versículos
injuriarem, mentirem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Olha, você está falando, nossa, se eu estou atento a pessoa fala mal de mim, é isso mesmo. Falaram mal de Jesus também. Então, olha, leia as bem-aventuranças, leia a palavra de Deus e ponha esses ensinamentos no cinto da verdade. Na sequência, ele começa a dizer aqui dos versículos 13 até o versículo de número 16, desculpa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal? O sal é para dar sabor, eu tenho que dar sabor. Agora, se o mal dá sabor à minha vida, como é que eu vou dar sabor à vida das pessoas? Se eu sou uma pessoa que sou brava, um semblante carregado, se sou de Jesus, palavras duras, não sei retribuir o mal como o bem, como é que eu posso ser sal? Como é que eu posso ser sal se eu não responder de uma forma, quando eu for falar alguma coisa dura contra mim, eu responder de uma forma branda, de uma forma pacata, porque a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, olha, ser sal. Opa, a situação está saindo do controle, vamos parar, vamos orar. A gente, olha, são verdades que eu tenho que ter, que Jesus está falando aqui. Eu tenho que ser luz. As pessoas veem Jesus Cristo na minha vida. Já contei aqui, falei várias vezes, né? Do pai que se converteu, eu falei de manhã na escola dominical, porque o seu filho foi no acampamento e ele mudou de vida. Antes ele desobedecia o pai e a mãe, não arrumava a cama, respondia, não fazia como ensinava a palavra de Deus. Lá ele se converteu e aprendeu. Ele chegou em casa e primeiro que falou: pai, mãe, vem aqui, ó, eu mudei de vida. Aí eu falei: tá certo. Aí ele pegou, e o pai viu que ele cuidava da casa, não respondia mais. O pai falava: vem às 3 horas ele estava lá. Você está estudando? Ele: estou estudando, pai. Com quem você está andando? Andando com ele. O que você está fazendo na sua mãe? O que você está olhando no computador lá? Está aqui, pai, no seu celular. Aí ele falou: puxa, meu filho mudou de vida. Ele vendo a mudança de vida do seu filho, ele se converteu e falou: filho, esse Deus que você segue é o Deus que eu quero seguir, porque se ele mudou a sua vida, ele vai mudar a minha vida também. Veja, ser luz não é com palavras, não é ficar cantando o hino o dia inteiro na sua casa, com hino de louvor alto e tudo. A gente não vive. A gente precisa aprender o seguinte: as nossas atitudes é que falam o coração das pessoas. Então, você tem que se perguntar: será que eu estou sendo sal? Quando acontece qualquer discussão, eu dou aquela pitada de amor, de paz, de temperança, de estar todo mundo ficando calmo. Olha, vamos conversar direito. Eu dou essa pitada, ou eu sou o primeiro a soltar os cachorros, como a gente diz, não é? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem pronto para ouvir e tardio para falar. Pense assim: quantas coisas eu falei que eu não deveria. Então, a oportunidade conheça mais essa verdade de Jesus: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ensinar. Eu quero ser luz, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam a luz de Cristo. Olha, está escrito, é Jesus. Aí depois ele fala sobre a lei. Ele fala sobre a lei. Ele fala que não veio revogar a lei, né? Ele fala que ele veio aqui para cumprir. Ele cumpriu, por isso em Cristo Jesus nós cumprimos todas as coisas da lei. Então basta seguir a Jesus. Por isso que as pessoas falam: você tem que cumprir os 10 mandamentos. Não tem que cumprir o que Jesus ensinou. Aí ele fala sobre o homicídio. Ele fala: não matarás, que ele está reprisando aqui. Ele fala sobre o adultério, que é algo pecaminoso, que é algo que Deus não quer. Ele fala dentro desse tema sobre o divórcio, que Deus não tolera o divórcio, Deus não aceita o divórcio. A gente tem que ter uma vida realmente de temor a Deus. Por isso é que eu não entendo, porque se eu se divorciar, acho que está tudo bem. Passou a se divorciar da mulher, arruma outra, está tudo bem, continua no ministério. Mas Deus, mas eu não vou me divorciar se você não está dentro do padrão bíblico, que Jesus fala. Só uma maneira de haver um divórcio: quando há traição. É o que diz aqui o texto da palavra de Deus. Aquele negócio: nós casamos depois de um tempo, não dá certo, ou chegou depois de um tempo, não, isso daí não. E ainda mesmo assim, se você ainda é superior a essa dor que o homem ou a mulher que causou, há também o perdão.
me casar no Senhor. Voltando a frisar, casamento cristão é outra verdade, entre um homem e uma mulher. Não deixe se envolver por aqueles que se dizem pessoas que querem apresentar uma fachada de amor e de mentira da palavra de Deus. Hein? E eu sei que por causa disso muitas vezes a gente é perseguido. Muitas vezes as pessoas não gostam de nós. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Não adianta você falar, e alguém fala assim, não, mas é a modernidade. Não, isso existe desde antes. Se você ver a história e os reinos, todos eles tinham esse tipo de coisa. Se você for ver lá, principalmente a história romana, Berné, muitos outros aí, vão ver todas essas coisas que acontecem nos nossos dias. Então isso não é novo, viu? E quem aceita essas coisas não está se modernizando, não, está voltando para o pecado, está voltando para as coisas erradas que não são de Deus. De juramento, não fazer juramento. Fala que da vingança, não se vingar. Se alguém faz alguma coisa, você tem que agir de uma forma a retribuir o mal com o bem. No versículo 43 até o 48 fala sobre do amor ao próximo. Então, nós podemos ver nesse capítulo 5 grandes verdades que nós temos que colocar no cinto da verdade, no nosso coração. Então, sempre que você tiver alguma atitude, você fala, o que Jesus disse sobre esse assunto? Vou olhar lá no Sermão do Monte. Não trata aqui, mas não tem outro lugar. Nós vamos ver alguns assuntos que não são tratados no Sermão do Monte, mas eu vou falar para os irmãos. Mas tem isso aqui. A palavra de Deus ensina assim. E eu tenho que então pegar essas verdades e guardar no meu coração. O que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu para não pecar contra ti. Então essas são as verdades de Jesus. Aí nós entramos no capítulo 6. No capítulo 6 fala de como deve ser a prática da justiça. Nós temos que ser justos. Nós vamos falar sobre como é que fala aqui? A couraça da justiça é o próximo assunto, né? E então vamos passar adiante esse tempo. Fala como deve dar esmolas, como você deve esmolas, como você contribuir. Ninguém deve ficar sabendo. Ninguém, aqui a mão direita faz, a esquerda não faz. Nós devemos ter uma vida assim. Como se deve orar? Não devemos se mostrar religiosos, né? Tem pessoas que querem se mostrar religiosas, né? Jesus fala assim: quando você orar, não seja como aqueles que gostam de orar na sinagoga. Senhor, eu sou Deus. Lembra aquele homem foi lá no templo e falou: Senhor, eu faço isso, eu dou dízimo de tudo quanto ganho, eu faço jejuns, faço oração. Então, é uma religiosidade de aparência. Quantas religiões nós temos de aparência? Diz que as pessoas gostam de religiosidade de aparência. Olha, aleluia, Deus está aqui, está todo mundo se atirar no chão, um monte de coisa. Você não entende nada, é um Deus de confusão. Nós queremos um Deus que Deus fala assim, Paulo fala assim, a gente quer orar em espírito, mas orar também com discernimento. Muitas coisas que as pessoas falam que são de Deus, não são de Deus. Por isso que a gente fala que a gente tem que ter o dom de discernimento de espírito. Um momento próprio nós vamos estudar, se Deus assim permitir, sobre discernimento de espírito. Então você vai falar uma pessoa e falar, você está fazendo isso, tudo isso, mas você está fazendo em nome do diabo e não em nome de Deus. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, meu irmão, para você ter discernimento. Como se deve orar. Depois ele fala sobre a oração dominical, que é a oração do Senhor. A palavra dominical significa oração dominical, que eu falo algumas coisas com Deus, depois eu falo algumas coisas com o meu próximo. Perdoa as minhas dívidas segundo nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, eu estou falando, Senhor, haja comigo como eu ajo com o meu irmão que fez mal para mim. Se eu maltratei, tu ajas da mesma maneira. Se eu o perdoei, tu me perdoes também. Então veja, irmão, como a conduta é fundamental, como o coração é fundamental. A aparência, não adianta você ter raiva no coração e falar que perdoou. Não adianta você falar, eu perdoei, mas me esqueci. Já pensou se Deus agisse assim? Eu perdoei o Gilberto, mas eu me esqueço do que ele fez. Aí estava perdido. Mas ele fala, quando ele perdoa, ele joga o nosso pecado no mais profundo abismo e dele não me lembrarei. Se meu povo que se chama Perdão se converter, me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu lhes perdoarei e os conduzirei. Olha só. Então a gente precisa aprender isso. Eu tenho um compromisso com Deus. E olha, quando fala sobre perdão, isso para mim aqui é
divino. Olha o que diz o versículo 14. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Olha, eu falei, Gilberto, vou te perdoar por quê? Você não perdoou aqui, ó, a pessoa que te fez mal. Por que eu estou agindo? Irmãos, isso é muito sério. Ser cristão não é essa brincadeira. O pessoal fala, não. Ser cristão é de verdade, de fato. É ter uma atitude assim, porque o nosso Deus é um Deus justo. E Ele vai me tratar conforme a sua justiça. E nós podemos ter isso no nosso cinto da verdade. Por isso que nós seguimos a palavra de Jesus. Depois ele fala aqui, como jejuar, né? Para ficar mostrando, fazendo alarido disso, eu estou em jejum, estou 4 dias em jejum, eu tenho um propósito, vou entrar em jejum, como se Deus falasse assim, você quer essa bênção, então jejua durante uma semana. Jejum é uma coisa natural que acontece na nossa vida quando nós queremos íntima comunhão com Deus. E não é uma troca. Deus não vai olhar e falar assim, o Gilberto agora fez tudo de errado, agora ele está jejuando, está tudo certo. Deus não é um balcão de trocas. Com Deus não se negocia. Deus fala assim, se você quer realmente ser meu, filho meu, dá-me o teu coração. Então a sua prática tem que ser uma prática de acordo com a verdade de Jesus. Aí ele fala aqui, eu gosto desse texto. Versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra. Às vezes, o desejo de ter, de ganhar, impede que nós tenhamos tesouro nos céus. Os tesouros aqui da terra passam, aqui diz assim: onde os ladrões roubam, escavam, onde a ferrugem corrói. Isso daí é passageiro. Lembra do homem rico? Ajudou no celeiro, falou: agora vou ter uma vida regalada. À noite falou: ei, sua vida vai ser tomada essa noite. Você tem, para quem será? Então o que nós podemos contar com isso? Que a gente tem que acumular tesouro, mas lá no céu. Eu quero ser recebido lá no céu, e o Senhor olha para mim e fala: muito bem, servo bom e fiel. Eu sempre tenho isso no meu coração. Quando eu ver o Senhor Jesus, ele vai olhar para mim e falar: Gilberto, você foi um servo mau negligente, um mau pastor, uma boa ovelha, me ensinou a minha palavra para agradar alguns, e você ter medo que a pessoa saísse da igreja porque você falou a verdade, você cedeu e isso, aquilo, outro. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir: muito bem, servo bom e fiel. É isso. Por isso que eu não negocio os valores do reino, os valores da palavra de Deus. As pessoas podem não gostar, mas se eu não for fiel a Deus, a quem eu vou ser fiel? Aos homens? Eu conheço colegas que têm medo de falar a verdade, porque eles estão numa igreja onde a família é de posse, não é? Dinheiro. Se aquela família sair da igreja, a contribuição vai cair. É assim ser um pastor, não é? Outros porque não, tem um problema aqui no louvor, mas não vou falar porque eles vão ficar melindrados. Não, olha, se a gente não tem isso de ficar melindrado. Eu conheci um colega pastor que ele falou assim: o que mais me destrói o coração é ter que falar com o louvor e você ver que aquelas pessoas que você estava falando estão rindo de você por dentro. Porque ele fala: olha, isso daqui está errado, essas coisas estão erradas, é assim, esse canto é assim, esse canto é dessa maneira. Os irmãos sabem disso. Quando eu vejo um canto que foge da palavra de Deus, eu falo: peraí, vamos ver o que se isso corrobora com a palavra de Deus. Porque a gente canta pela melodia, é tão lindo, então eu não presto atenção na letra, não é? Muitas vezes pelo ritmo, uma série de coisas. Eu falo: não, irmão, a gente tem que ver o que diz a palavra de Deus. Acumular tesouros onde os ladrões não podem roubar, a traça não pode corroer, nem a ferrugem destruir. Onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Olha aí, olha as coisas, as verdades de Jesus. A luz e as trevas, ele continua falando. Os dois senhores, o dinheiro, mamon, ou o Senhor Deus. Não podemos servir a dois senhores. Um jovem chegou para Jesus e falou assim: quero te seguir, conheço os mandamentos da minha mocidade. Deus falou: muito bem, uma coisa que falta, vai ver tudo que tem e segue. Diz que aquele moço pegou e saiu muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. Nós podemos ter dinheiro pelo dinheiro, isso não é errado, mas aqui não
semana conversando com um irmão, ele falando, puxa vida, eu posso ajudar a minha família, que bênção, não é? Eu estava pensando sobre isso, falei, é verdade, a gente é abençoado, é mesmo, né? Eu posso ajudar, olha que maravilha, você pode ajudar, você pode estender a mão. Então, o Senhor é o nosso Deus. Você ama mais assim que tem gente, já falei para os irmãos, a gente tem um automóvel e é um automóvel, não sei, se alguém para aqui, tem gente que tem fixação por automóvel, já vi tudo isso. Eu falo, meu Deus, eu não entendo, um monte de ferro, um negócio que enferruja, se deixar parado, se você não pôr combustível, ele não anda. Se você for com uma estrada emburacada, ele vai e quer, não tem problema, ele deixa na mão e tal, e tem gente que ama. O automóvel foi feito para me servir, e não é para ser escravo do automóvel. Tem pessoas que entram em dívidas para comprar um automóvel, e muitas vezes não tem casa para morar. Então o automóvel foi feito para me servir, e não é para ser escravo dele. Eu vejo pessoas falar, meu sonho de consumo é ter tal automóvel. Não, meu sonho de consumo sempre é ter alguma coisa que desse locomoção. Deus me dá o privilégio de ter um melhor, eu vou ter um melhor, for do meu e da minha família, mas não vou tirar da minha família ou deixar de ter coisas mais necessárias para ter este automóvel, vamos dizer assim. E então ele fala sobre isso e fala sobre nós andarmos numa vida onde nós temos que servir ao Senhor. Se temos riquezas, vem do Senhor e é para o Senhor. Eu sempre falo, minha casa, meu automóvel, tudo que eu tenho é do Senhor, não é meu. Deus é para administrar. Por isso que meu automóvel, eu estou levando os irmãos, não tem que levar os irmãos, é para a obra de Deus. Não é para eu falar, vou sofrer isso daqui, não é para ninguém, é para a obra de Deus. A minha casa, se precisar de alguém para ir dormir, é do Senhor, então eu tenho que acolher. Eu tenho que saber disso, irmão. Senão eu começo a separar a minha vida de uma vida com Deus. E a minha vida é os meus valores e Deus só interfere só até aqui. Depois, então, de falar sobre isso, ele vai falar sobre, dos versículos 25 até o 34, sobre eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha outra verdade. O reino de Deus, as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Coloque numa balança. Fala assim, bom, tem um trabalho na igreja, eu não vou nesse trabalho por quê? Eu trabalho do lado das mulheres, eu sou homem, né? Para que eu vou lá? Tem uma escola dominical, mas eu estou cansado. Para que eu vou na escola dominical? Tem um culto na igreja, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, por que eu vou no culto na igreja? E você começa então a ver que você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Tem o salmo coral, falando isso, estão precisando de coristas aí para nos ajudar. Está maravilhoso o coral, mas está faltando a sua voz. Venha todo domingo às 17 horas. Você não sabe cantar como eu venho, só a sua presença já vai ser enriquecedora, não é? Mas irmãos, é isso, buscar em primeiro lugar, é isso, as coisas de Deus. Eu já falei para os irmãos, eu não deixo as coisas de Deus pelos meus problemas. Falei para os irmãos, meu pai morreu no domingo de manhã, não podia vir aqui, dar aula na escola dominical, pedir para mim, porque meu pai morreu, eu tive que ir no hospital liberar o corpo, ir atrás e tudo. Minha irmã não podia, porque ela tem o marido dela, que ela cuida e tal, eles são de idade mais avançada que eu. Meu pai morreu. Eu falei, irmãos, está suspenso o culto à noite. Primeira coisa que eu falei, eu não posso suspender o culto. Eu tenho que estar na casa de Deus. Eu tenho que agradecer a Deus pelo meu pai. E eu tenho que ir lá e pregar. Por que eu fiz isso? Porque eu quero ser melhor do que as pessoas? Não, porque em primeiro lugar está o reino de Deus. Então eu ajo dessa maneira. Depois eu fui fazer o culto lá, o velório, agradecer a Deus e tal. Então, para me tirar uma atividade da igreja, tem que ser uma coisa que realmente me impeça de vir. Agora, problemas, situações, essas coisas, não, isso daí não me impede nada. Por quê? Porque eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nunca me arrependi disso. Nunca estive cansado para vir na igreja. Nunca fiquei doente e deixei de vir na igreja. Nunca tive isso. Por quê? Porque eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus nunca falhou. Agora, essa é a minha experiência. Só compartilho. Não estou dizendo, siga isso, essa é a cartilha. Eu estou contando da minha. Porque eu estou. Pois essa verdade no meu coração. Tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma certa feita, eu formado, fui ser pastor
me convidaram para ser pastor em 2 igrejas, na Água Rasa e na primeira do Tatuapé. Foi para o presbitério, eu falei, não, você tem que ficar em uma. Aí ele falou, não, se for escolhido, você vai ficar com as 2. Eu falei, agora. Aí cheguei para ela ia viajar para a praia, em dezembro, com as 2 crianças. Falei, eu estou com uma igreja, eu tenho que cuidar, e a outra está com um problema. Era a primeira do Tatuapé. Eu aceitei as 2. Falei, mas o que você fez? Nós vamos viajar. Falei, olha, eu falei, quando se casou comigo, que eu era pastor, e eu segui a palavra de Deus. Você fala com as meninas, fala para ela que o pai não vai poder ir, o pai vai depois. Me ajuda aí, eu casei com você para isso. E ela entendeu e deu tudo certo. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Irmãos, sempre eu fui abençoado. Sempre eu fui abençoado. Não existe nada. Por isso que quando eu falo assim, alegrei, eu tenho vontade, eu já estava frio, pois é, irmãos, está frio, né? Então estou querendo estar com os irmãos para me aquecer. Estar com os irmãos na escola dominical. Eu tenho esse sentimento. Aí tem uma coisa aqui que diz que Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele fala no final para buscar o reino de Deus, no versículo 25 ele fala: não andeis ansiosos. E eu aprendi a viver isso daqui também. Não existe. Meu neto Thomas, mais novinho, estava na UTI, foi visitar à tarde e noite eu fui na igreja. Aí um membro falou: nossa, vocês vieram na igreja, família, porque o Thomas estava na UTI, nós pensamos que vocês iam ficar em casa. Eu falei, não, Thomas é Deus, eu tenho que estar louvando e adorando esse Deus. Essa é a prática, é isso que eu ensino para as minhas filhas. Isso é o que nós procuramos ensinar para a nossa família. E nunca nos arrependemos, porque diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Desde que eu conheci essas coisas simples da verdade na minha vida, eu nunca me arrependi, meus amados irmãos. Nunca me arrependi. Puxa vida, deixei de viver a vida melhor para minha mulher, para minhas filhas. Deus me abençoou. Nossa, aconteceu e minha mulher foi levada cedo. Por que Deus levou? Nossa, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe. Nunca tive isso. Porque no momento certo Deus te deixa preparado para saber que é apenas um momento de separação passageira. Porque aqueles que morrem no Senhor, nós vamos nos encontrar com Ele. Então tem essa verdade. Eu não me abalo com essas coisas. Eu não me abalo. Claro que eu sinto tristeza, sinto choro, sinto saudades, mas eu não posso me abalar, porque eu não sou como aqueles que não têm esperança. Eu vou encontrá-los com eles. E é isso que eu aguardo, até a vinda do Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, eu faço como Paulo, vou continuar pregando o Evangelho, buscar também essa verdade. Quer mude de vida, busque em primeiro lugar. Eu tenho certeza que você nunca sairá e será decepcionado com essa verdade, esse cinto da verdade. Diz sobre juízo temerário. Você está julgando, às vezes fala, realmente. Cuidado quando a gente julga as coisas. Agora eu posso julgar dentro da palavra de Deus. Você abre lá em João 7:24, diz assim: julgai em cima da justa justiça, que é a palavra de Deus. Então você pode falar, isso está errado. Você está julgando. Não estou julgando, a palavra de Deus diz isso. A pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não, você está julgando. Não sou eu que estou julgando. A Bíblia diz que é o céu e é o inferno. Então eu tenho que ter consciência das coisas. Eu tenho que ter posicionamento. Diz então aqui que a gente não pode julgar, mas a gente deve. Não deis o que é santo aos cães. Irmãos, às vezes ele está perdendo tempo pregando o Evangelho para pessoas que não
Jesus falou: se você entrar numa casa, se começar a falar, a pessoa falar não, vira as costas, vai embora, limpa os pés do teu sapato e fique tranquilo, você fez a sua parte. Às vezes a gente fala: não, tem que ser assim. Eu quero que a pessoa se converta. Quem converte é o Espírito Santo, não sou eu. É a pessoa que é convencida. Depois fala assim, né? De oração, eu fiz: pedi e dá-se-vos, buscar e acharei. O que é isso? Quer dizer, então eu falo assim: não, tem que orar só uma vez. Não, buscar e acharei, pedi e dá-se-vos, quem procura vai achar. É dependência de Deus. Quando eu oro a Deus, eu não estou dizendo assim: Senhor, manda mais membros para a igreja, que vida se converta, e ponto final. Eu tenho que dizer: Senhor, a tua palavra ensina. E quando nós dará pregado, o Senhor ia acrescentando: faça a tua obra no nosso meio, Senhor. E tem sempre. Agora, se eu desanimar, como é que eu vou mostrar fé e confiança em Deus? Como é que eu posso ver Deus fazer maravilha? Então nós temos que pensar nisso. E diz assim: nós devemos ser vidas que agem de acordo com a palavra de Deus. Qual uma verdade aqui no capítulo 7, versículo 12: tudo que vós quereis que os homens os façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Quer dizer, eu quero que todo mundo me trate bem, não é? Ok? Quem quer que seja xingado, esbofeteado, falar mal, fofocar? Ninguém. Ou falar, difamar o seu nome. Então nunca faça isso. Faça o bem. Faça sempre o bem. Quando alguém chamar você e falar assim: olha, você viu fulano de tal, que coisa e tal, feito você fala: é mesmo, né? Vamos falar com o outro. Fala assim: mas espera aí, você orou por aquela pessoa? Por que você veio conversar comigo? Por que você não falou com ela? Por que você não foi orar com ela? Então, é atitude. Porque é mais fácil eu semear a contenda do que resolver o problema. Eu sempre tinha reunido um conselho, uma outra igreja que era pastora, que um presidente falava: porque tem gente aí, pastor? Eu falei: não, tem gente? Não, tem gente que eu não conheço. Eu conheço não. Quem é a pessoa? Me dá o nome dela. Eu quero saber quem é, vamos trazer ela aqui, vamos conversar com ela, sou aberta a conversar e a ouvir. Aí eu falo: não, mas ela não quer. Se ela não quer, nem traga, porque a pessoa não quer resolver o problema. Ah, eu estou com um problema com o Marcos. Ah, ela não quer. Vamos lá resolver. Não, não quer. Então não fique espalhando. Você não quer resolver. Ele não quer resolver. A coisa não. Então a gente tem que viver uma vida realmente e fazer aquilo que Deus manda. No capítulo 7, fala sobre as duas entradas que há dois caminhos. Então, se eu queria falar: não, só existe o céu. Jesus está dizendo que há duas estradas, há duas portas, a porta estreita e a porta larga. Agora ou você aceita que aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou você aceita que as pessoas dizem: todas as religiões levam a Deus. Não é só Jesus que nos leva a Deus, não é nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum santo. Quem nos leva a Deus é só Jesus. Então diz aqui a porta, diz que a porta larga, muitos querem. A porta estreita, que é uma porta de rendição, poucos querem. Essa é a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos indo pela porta larga. Nós vemos cristãos eu já vi cristãos que postam lá no dia 31, no dia 1º, que está de branco, para passar o de branco. Uma vergonha. Eu me sinto, eu falo: meu Deus do céu, tem esclarecimento. Isso de onde vem? Do Espiritismo, não vem da palavra de Deus. E tem cristãos que leem o horóscopo, tem cristãos que vão atrás de cada coisa que eu fico abismado. Eu vejo e falo: meu Deus, não é a palavra, alguma coisa. E a porta larga, porque a pessoa vai atrás de qualquer coisa. Mas aqui fala também, no capítulo 7, sobre os falsos profetas. Eu vou deixar esse capítulo 7 para uma outra parte, para o final, né? Na semana que vem, porque eu quero estudar esse capítulo de número 7 e essa parte, e quero estudar também sobre o capítulo 24, que fala sobre falsos profetas, de prodígios e milagres que acontecerão, que muitos dirão que farão. Então, profecias, prodígios e milagres. Eu vou ler aqui só para você já falar, ver o
Senhor, em teu nome exprimimos demônios. Olha aí, puxa lá, ele exorcismo. Depois ele diz aqui assim: fizemos muitos milagres. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Ele mesmo responde: nunca vos conheço. Por isso que eu falei do texto de nós estarmos olhando, temos discernimento de espírito. Nós vamos pela situação e não olhamos se é o ensino de Jesus. Por isso que Jesus fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, meus irmãos, guardem essas verdades. Eu vou estudar depois a fundo isso, porque falam muito aí de que Jesus está voltando. Já ouviu? O relógio de Deus está dando as últimas badaladas. Jesus está voltando. Parece que ele está no meio do caminho, já passou. A palavra de Deus não fala isso. E nós temos que ouvir isso dentro da palavra de Deus. Só uma pitadinha lá em Mateus 24, Jesus diz assim: o dia, a hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai. Então, se Jesus falou que nem ele sabia, como é que eu vou? O pastor vai falar assim: ó, Jesus está voltando e vai chegar e você tem que estar preparado. Ele vai voltar. Aí você fica. Aí não é o evangelho da pregação e você aguarda a volta de Jesus. É o evangelho do terrorismo. Se ele voltar e eu não estiver com ele, eu estiver na igreja, eu não vou estar salvo. Isso não é pregação do evangelho. A Bíblia fala que ele vai voltar. No dia, a hora, ninguém sabe. Nós temos que estar preparados. E por último, aqui encerrando, fala sobre os dois fundamentos. Eu acho esse texto aqui maravilhoso, que é o que nós estamos dizendo. Jesus fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. Então a escolha é da pessoa. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato. Então, meus irmãos, a escolha é minha. Foi eu que escolhi. A verdade vem até mim, as verdades de Cristo. Ou eu ponho no cinto da verdade, eu falo: não, isso eu não quero, isso aqui não, vou fazer do meu jeito, está chegando, porque o pastor Gilberto falou que eu posso fazer isso, que Deus não vai se incomodar, que na igreja tal pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. E aí eu não fico em Jesus, eu fico nos homens. Então, diz aqui o texto: que os dois receberam vendavais e tempestades, assolações, mas diz que a vida de um foi poupado e não foi desolado a sua casa. O do outro que não ouviu, diz que houve uma grande situação de desgraça naquela vida, uma ruína. Então, irmãos, a gente tem que decidir. Ou a gente começa a se revestir da armadura de Deus e põe o cinto da verdade, ou a gente vai continuar. Eu tomei uma decisão. Eu quero pôr o cinto da verdade e nada vai me tirar da verdade de Jesus. Pode as pessoas dizerem ao contrário, podem dizer tudo ao contrário. Eu quero permanecer na verdade, porque eu volto a frisar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, leiam esses capítulos 5, 6 e 7 na sua casa. Anote, risque na sua Bíblia. Por isso que eu falo: não gosto de Bíblia no celular. Traga a sua Bíblia, anote os textos, leia depois, leia, fala que o pastor Gilberto disse é verdade, é mentira. Ele falou que não estava na Bíblia. Leiam os textos, analisem. Não estou falando para os irmãos seguirem cegamente, não. Eu quero que os irmãos sejam como os bereanos. Eles ouviram a palavra e vão examinar para ver se era tudo aquilo verdadeiro. Por isso, no seu celular você não tem como registrar, como riscar, como colocar interrogações, ou falar: não, isso daqui o pastor falou sobre isso. Então, nessa primeira parte, meus amados irmãos, que nós lemos aqui, é um sermão dado por Jesus. Por Jesus. E ele terminou dizendo: quem quer vai ser chamado de homem sábio, aquele que segue aqueles palavras. Quem não quiser vai ser chamado de insensato. Uma coisa eu te garanto, meu irmão: problemas virão na sua vida. No mundo tereis aflição. Não vá para esse evangelho que você aceita Jesus e tudo muda, tudo fica maravilhoso. Há problemas, mas diz aqui: houve a tempestade vendaval, mas nós não fomos destruídos, porque o meu refúgio, a minha fortaleza é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.